E hoje vamos ter muita fofura. É endorfina pra todo lado. Oi, Olá, eu sou a Vitória e eu sou a Lívia e bem-vindos. ao Catálogo Animado. E chegou na Netflix a minissérie Oni e a Lenda do Deus Trovão. E a gente vai contar tudo pra vocês o que a gente achou da minissérie. E Oni é uma animação que é uma mistura de stop motion e 3D, criada pelo Daisuke Tsutsumi, pegou em mim. que é cofundador do estúdio Tonko House, que está produzindo o desenho também. E ele é co-diretor do curta The Dam Keeper, que foi nominado ao Oscar. E essa animação ela foi baseada na história que chama Onari's Lullaby, que é de Emi Tsutsumi. E ela foi inspirada em vários folclores japoneses. Inclusive, a música que a mãe da Onari canta pra ela é chamada Onari's Lullaby. E a história se inicia em uma aldeia no Monte Kamigami, com um povo que se chama Kami, e conta a história de Naridon e a sua filha Onari. E já dizendo, eles são muito fofos, é tudo muito bonitinho, o desenho ele é muito... Incrível! E assim, eles chegaram ali naquela aldeia há 10 anos atrás, num dia muito chuvoso, a Onari ainda era pequenininha. E assim, eles eram totalmente desconhecidos e simplesmente aceitaram eles. Quando chegou, tava todo mundo tipo, não, eles são Onis, não podemos aceitar. Mas aí os morinocos, né, que são tipo uns vagalumezinhos, na cultura tem uma importância. E foi lá em volta deles e eles ficaram, não, eles são bons. Eles são de boas, então pode vir. Pode vir. Já estamos até dando casa, entendeu? Confiança. Morinoko. Os Morinoko não estão com medo. Ele é um de nós. Aí, atualmente, o problema é qual? A lua demoníaca está chegando, que seria pra gente a lua vermelha. E nessa lua demoníaca, supostamente, os Onis atacam. Então eles têm que se preparar pra lua demoníaca. Só que tem poucas pessoas pra lutar na aldeia. E aí, eles precisam que as crianças sejam treinadas pra lutar. E pra isso, elas têm que despertar o seu Kushi, que é um dom, um poder que eles têm. E toda criança da aldeia tem pelo menos uma ideia do qual que é o Kushi delas, porque eles são herdados dos pais. Menos a Onari. E isso faz que a menina fique tentando descobrir qual que é o Kushi do pai dela, porque ela também não sabe qual que é o Kushi do pai. Só que o pai da Onari, o Naridon, ele é diferente dos outros pais. Ele vive brincando na natureza, gosta de se divertir com a filha, cozinha com ela e tal. Até o amigo dela fala que todo mundo adoraria ter um pai como ele. Só que nisso, inclusive, ele é um personagem que ele não fala. E com isso tudo, ela acaba se frustrando com o pai dela, porque ela quer muito descobrir qual é o crush dele, pra descobrir qual é o crush dela. Não consegue e, inclusive, essa frustração acaba levando ela até tratar ele mal na escola, que foi uma cena que a gente ficou com muita dó. Foi muita judiação. Ele foi levar o almoço dela, porque ela tinha esquecido. E ela ficou, tipo, com vergonha dele, porque todas as crianças são péssimas e fazem piada dela com o pai dela. E no momento desses, ela, tipo, estressa e desconta nele toda a frustração de não estar achando o crush dela. E, tadinho, ele foi levar o almoço dela, todo embaladinho, bonitinho. Gostinho. É. Você não entende, Naridon! Por favor, vai embora. Ai, triste. Mas aí, depois, né, ela vai descobrir que o pai dela é o grande deus do trovão, que é considerado um herói por todos. Aí muda a história, né? E nisso conhecemos também o irmão do Naridon, que ele é o deus do vento. Antes eles eram os irmãos da tempestade.
E eles não se viam há anos, porque ele está desaparecido há 10 anos, o Naridon. Suspeito. Coincidência ou não, faz 10 anos que ele tá ali, né? Na aldeia. E esse tio, ele começa a ajudar a Onari a tentar encontrar qual que é o kush dela. E ela não consegue, e aí o que ela pensa? Já que o meu kush não é o do meu pai, eu vou atrás do kush da minha mãe, que assim, ninguém sabe quem é a mãe, o que aconteceu, não sabe de nada da mãe dela. E vale ressaltar aqui que desde o início o Naridon não apoiou ela tentar descobrir qual é o kush, ele não ajuda, inclusive ele dificulta pra ela tentar não achar. E a Onari vai fugir da aldeia e ela vai acabar chegando numa cidade humana. E é onde ela conhece o Kalbi, que é um menino estrangeiro que ama a cultura japonesa e ele tá muito empolgado em ajudar. E esse menino ajuda ela e o amigo dela é o Kappa pra voltar lá pra aldeia, mas no meio do caminho eles são atacados por um suposto Oni e se separam. E nisso elas chegam na aldeia e nós temos o nosso primeiro plot twist. Ela chega lá com alguns feijõezinhos e eles falam, tipo, nossa, mas onde que você tava? E não sei o que. Ela fala, calma, são só os humanos. Aí eles falam, tipo, não, mas os humanos são conhecidos como Oni. Quer dizer, os Oni são conhecidos também como humanos. Pá! E aí eles vão lá e a gente descobre a verdadeira história da Onari, que é o nosso segundo plot twist. A Onari, ela não é filha biológica do Naridon. Porque no auge da juventude do Naridon, na época lá de Irmãos da Tempestade, ele e seu irmão causaram uma grande tempestade que fez com que os pais biológicos da Onari sofressem um acidente e eles acabam morrendo. E aí o Naridon salva a Onari e quebra o próprio chifre pra colocar chifrinho nela, pra levar ela pra aldeia como filha dele, porque tem um sentimento de culpa ali, né? Sim, inclusive eu achei muito fofo essa ação dele. E nisso a Onari, ela foge de novo, porque além dela se sentir uma inútil ali, porque ela não tem um kush, tá todo mundo com medo dela, porque assim, do nada, assim, magicamente, aí eu te zoava, mas agora eu tenho medo de você. Ela foge e o Kappa vai atrás dela, que é um amigo dela. E enquanto isso, a luta com os Onis fica cada vez mais iminente. E aí, temos o nosso terceiro plot twist, e ainda mais chocante que o primeiro, que aí a gente descobre que os Onis, na verdade, são os Kamis que foram dominados pelo medo, e na lua demoníaca, esse lado ruim os controla totalmente. E nisso, o Kappa, ele consegue convencer a Onari a voltar, ela volta e quando ela chega, ela se depara com o Naridon, que foi totalmente dominado pelo medo e acabou se tornando o que seria ali um Oni. Ela começa então a tentar lutar contra aquilo, a lutar entre aspas, tentar trazer ele de volta. A aldeia toda se junta, é um clima tipo mó bonitinho, porque antes as crianças zoavam ela, as crianças juntam ali pra ajudar, e eles conseguem trazer o Naridon de volta. E ela é aceita na aldeia depois, tudo volta ao normal, tudo acaba bem, a família tá mais unida. Yay! E uma curiosidade que a gente achou bem interessante é que aparentemente existe uma teoria onde os Oni são descritos como os estrangeiros ou os índios que viviam ali na região antes. E o Daisuke, ele fez uma ligação com o fato de que até hoje a gente tem essa dificuldade de lidar com o que a gente não conhece ou com o que a gente não entende, né? E também com aquela coisa de você tentar encontrar quem você é versus quem você quer ser. E aquela luta interna, né? Que todo mundo acaba passando um dia. E a Onari, ela acabou sendo meio que um pouco do que o criador dela passou, porque ele viveu por 30 anos nos Estados Unidos como estrangeiro. Então ela acabou recebendo um pouquinho de cada, tanto dele quanto dos roteiristas que também tiveram essa experiência de vida. E eu achei esse detalhe, esse toque que eles deram muito interessante. Deixou a história muito rica, né? Sim, totalmente. Deixa muito mais profundo, assim, e é um assunto que é muito interessante e eu achei que eles passaram muito bem. Porque pelo menos eu percebi, a gente dá pra perceber toda essa coisa de tipo, nossa, os inimigos são os humanos, depois não, o inimigo tá dentro da gente, sabe? A gente tem o bem e a gente tem o mal. Achei incrível. É, muito bom. E, assim, né, tem muitas coisas boas, mas foi uma coisinha assim que eu tive um leve incômodo quando eu comecei a assistir, depois passou, que é a questão da animação no stop motion.
né? Pra Sim. quem tá acostumado com a Laika, a gente tá acostumado com um negócio mais fluido. Uhum. E nesse tem aqueles piquezinhos assim, mais travadinhos, que atrapalhou um pouco a fluidez, mas assim, nada muito grave não, só um detalhe pra acrescentar. No começo dói um pouco, mas aí você vai acostumando, continua ali, tipo, não desiste por causa disso, porque a história é A maravilhosa. história é maravilhosa e Isso. tudo também é bonito lá. Sim, cenários. Os cenários são lindos, Lindos. os personagens são muito bonitos, são muito fofos, Aham. tem uma riqueza. Inclusive, eu achei muito interessante que eles conseguiram fazer personagens sem nariz e ficou muito bom. Ficou, tipo, só deixou mais fofo, sabe? Os personagens não têm nariz e tá tudo bem. Aham. E também a questão dos plot twists, né? Eu gostei muito dos plot twists. Na primeira vez que eu tava assistindo, na hora que apareceu a cidade naquele episódio, que só termina mostrando uma cidade, eu falei, pronto, vai ser o Zone, é isso aí. Os Zones são os humanos, como sempre, os humanos são as pessoas ruins. E eu concordo. Mas aí, né, eu gostei como eles trabalharam os plot twists, de mostrar primeiro, não, os humanos que são os Zones. Aí depois, a questão, né, também da paternidade da Unari, também achei muito legal. Sim. Mas a questão toda de ser o medo da pessoa, fazer ela ser a vilã, sabe? Achei perfeito, eu adorei. Eu acho que também trabalha um pouco aquela coisa de, tipo, a gente tende a sempre jogar a culpa no outro do que é a gente que é o culpado, sabe? Ao invés de lidar com nossos problemas, a gente vai jogando pro outro. Não, é culpa dele, é culpa dela, não sei o quê. E eu fico, não é culpa de ninguém. Tá, os humanos estavam fazendo um negócio ali que não era legal. Tipo, eles Tá estavam destruindo a destruindo a floresta. floresta. Mas isso não fazem deles os inimigos naturais dos cães. Eu achei bem legal. Foi muito bem trabalhado. E outra coisa que me incomodou um pouco, acho que também te incomodou, é que ela não chama o Naridon de pai. Inclusive tem um momento que o Kappa pergunta pra ela, tipo, mano, por que você não chama seu pai de pai? O que tá acontecendo? Foi uma questão pra mim também. Então... Mas ela dá a explicação que ela não chama ele de pai porque ele é um pai diferente. Eu achei... Ok. Não é, na nossa cultura não é comum isso, não. Inclusive, eu acho que até já deu essa distanciada de tipo, será que ela sabe que ela não é de sangue, assim, não é biológica? Então... Mas não. Não, ela só não chamava de pai mesmo, e é isso mesmo. E é isso. Se você gostou desse episódio, já deixa o seu comentário, deixa o seu like pra gente saber que você gostou e trazer mais episódios desse jeito. E a gente também tem o podcast, que está sendo disponibilizado aqui no YouTube em áudio e vídeo, e também nos agregadores de podcast. Então, se vocês quiserem ver, o último episódio foi sobre a Casa Monstro, que vocês estão perdendo. E se quiserem nos encontrar, nós estamos no Instagram e no Twitter com @catálogoanimado e também no TikTok com @catálogo.animado. Eu estou no Instagram com @ohara._, e a Toy tá no Twitter com @hurricanev. E até o próximo episódio.